O tema do vídeo de hoje é: o pecado é coisa séria. E para falar sobre esse assunto, eu já me adianto e peço para o Espírito Santo de Deus me usar como instrumento dele para levar a palavra dele, para alcançarmos muitas vidas, porque não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, mas é sobre Deus, é sobre a vontade do Senhor. Então, por isso, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Então, vamos lá. Antigamente, lá na época antes de Cristo, os habitantes de Judá eram muito religiosos. Eles eram praticantes da religiosidade. Mas, apesar disso, eles eram vistos por Deus como maus, tanto quanto o povo de Sodoma e de Gomorra. Olha só que situação. Porque eles eram pecadores. Eles apresentavam diversos sacrifícios por causa de seus pecados. Só que o problema é que não tinha arrependimento. Eles não se arrependiam e não sentiam remorsos por esses pecados. Então, esses sacrifícios eram apresentados em vão. Deus, o Senhor, não se agradava desses sacrifícios deles. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, eu gostaria de falar que é algo que eu também estou aprendendo, que não adianta estarmos todos os domingos lá na igreja, não adianta pegarmos a Bíblia, a palavra, e ler todos os dias, saber vários versículos de cor, e não colocar em prática na nossa vida. Então, além de aprender a palavra de Deus, além de ir à igreja, que é de fato muito importante, nós temos que aprender a colocar em prática a palavra de Deus. E principalmente é importante a gente se arrepender dos nossos pecados, ou seja, confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão, se arrepender de verdade, genuinamente e buscar viver uma vida em santidade com Deus. Eu sei que não é fácil, só que o Senhor está com a gente. Não adianta aparentar santidade sem de fato viver uma vida justa e reta, se arrependendo de seus pecados. E também cessando a prática de pecados. Não pecar conscientemente, sabendo que está pecando. Só que sozinho a gente não consegue. Por isso que a gente precisa se aproximar de Deus, ter uma vida de intimidade com Deus, saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, uma vida de obediência, sabendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, temos que entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor e permitir que Ele nos direcione para o caminho que vai nos aproximar dele. Conforme eu já disse em outros vídeos, o inimigo, ele lança distrações na nossa vida. Ele quer que a gente viva distraído dessa vida de intimidade de Deus. E também quer que a gente viva em pecado. Ele quer que a gente se afaste do Senhor. Então, por isso que a gente tem que orar e vigiar sem cessar. Buscar ter uma vida de oração, leitura da palavra, bem como colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de hoje foi baseada lá no livro de Isaías, capítulo 1. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 16 ao 20. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Então, essa palavra, ela é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ela é um grande aconselhamento. Porque Deus falou ali, se estiverem dispostos a me obedecer. Ou seja, apesar dos pecados do povo daquela época, ele estava ali, ele estava presente com eles. Então o Senhor queria o quê? Que eles se arrependessem dos pecados, parassem de cometer esses pecados e obedecessem a Ele, se voltassem para Ele, abandonassem os pecados, os ídolos, as distrações e focassem nele. Então isso é importante para a gente colocar em prática na nossa vida nos dias de hoje. Focar em Deus, aprender sobre Deus, se aproximar dele, orar,
jejuar, ler a palavra. Porque para aprender sobre Deus, como que a gente faz para aprender sobre Deus? É lendo a palavra dele, lendo a Bíblia e criando uma vida de intimidade com o Senhor. Pedir discernimento no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso melhor amigo. E Jesus nos enviou o Espírito Santo quando ele morreu e ascendeu para se assentar à direita de Deus Pai. Ele falou, né, para os seus discípulos, ele que não iria deixá-los sozinhos, não iria nos deixar também sozinhos. Ele mandou o Espírito Santo de Deus para estar conosco. Então, nós temos o quê? Que nos posicionar para receber o Espírito Santo de Deus e também ouvir o Espírito Santo de Deus. E isso tudo é uma prática, é uma busca de crescimento e amadurecimento espiritual. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.